e vamos aos nossos conteúdos de matemática do módulo 14. Esse módulo 14 vai do dia 2 ao dia 13 de agosto. Os nossos conteúdos serão desenvolvidos tanto no livro didático Bem Me Quer, quanto na apostila que está disponível no site, que vocês podem imprimir para desenvolver as atividades complementares. Vamos lá? Os conteúdos desse módulo serão adição com 3 parcelas, adição com troca, uso do material dourado, resolução de situações e problemas e tabelas. Para iniciar, nós vamos lá na página 151 do livro didático, que nós vamos falar sobre adição com 3 parcelas. Observem aqui que nós temos Elias, que quer comprar 3 brinquedos. Ele tem as opções de comprar um carrinho que custa R$22, xadrez R$32, avião R$13 e barquinho R$23. A pergunta é: quantos reais ele gastará se ele comprar um carrinho, um jogo de xadrez e um aviãozinho? Então, para comprar 3 brinquedos de preços diferentes. Então, ele precisa saber, nós precisamos saber quanto que ele vai gastar se ele comprar o carrinho, o jogo de xadrez e um aviãozinho. Vamos observar a forma como ele organizou para descobrir quanto que ele vai pagar para fazer essa compra. Então, para ele descobrir quanto que ele vai pagar, ele organizou uma adição com 3 parcelas: R$32, R$13 e R$23. Lembrando que para fazer a adição, ele somou primeiro unidade com unidade, depois dezena com dezena. Como são 3 parcelas, primeiro ele somou 2 mais 3, que totalizou 5. Depois ele somou 5 mais 3, que é a outra parcela da unidade, que totalizou 8. A mesma coisa ele fez do lado da dezena. Somou 3 mais 1, que teve 4. Depois somou 4 mais 2, que totalizou 6. Então, na dezena, o total de 6. Então, o total do custo que ele vai ter para comprar os 3 brinquedos é R$68. Observando essa forma, como ele se organizou para descobrir quanto que ia gastar para comprar os brinquedos, vocês vão resolver as operações do exercício 2. Temos a letra A, B, C e D. 35 mais 21 mais 33. B, 72 mais 13 mais 12. C, 53 mais 32 mais 11. D, 24 mais 14 mais 31. Vamos ver no quadro agora mais um exemplo de adição com 3 parcelas de como que nós podemos fazer essa resolução. Então, nós vamos pensar na seguinte adição de 3 parcelas: 24 mais 12 mais 31. Como que eu vou somar? Lembrando que sempre eu tenho que pensar em unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Para eu começar, eu vou somar as quantidades das unidades. Então, primeiro eu somo 4 mais 2. Então, eu penso 4 mais 2, 4, 5, 6. Então, eu tenho já 6. Mas eu ainda tenho mais um para somar. Então, agora eu penso 6 mais 1. 6 mais 1, 7. Então, aqui na casinha das unidades, eu vou ter um total de 7 unidades. Da mesma forma, agora eu vou fazer nas dezenas. Então, primeiro eu somo 2 mais 1. Eu vou ter um total de 3. Só que eu ainda tenho mais uma parcela para somar. Então, eu pego esse total prévio mais 3. Então, 3 mais 3, eu vou ter
6. Então, nas dezenas eu tenho 6. O total dessa minha operação, dessa minha adição de 3 parcelas é 67. Assim, vocês também vão fazer nas 4 operações que estão lá na página. Na página 152, nós temos 2 situações problemas. Vamos ler a número 1. A diretora da escola de Clarice alugou 3 ônibus para levar os alunos dos segundos anos ao cinema. No primeiro ônibus foram 21 alunos. No segundo ônibus foram 13 alunos a mais do que no primeiro. Já no terceiro ônibus foram 32 alunos. Pensando nessa situação, nós temos que responder letra A e letra B. Letra A. Quantos alunos foram no segundo ônibus? Temos que lembrar o seguinte, que o primeiro ônibus foram 21 alunos. No segundo ônibus foram 13 a mais do que no primeiro ônibus. Então, qual é a operação que eu tenho que fazer para descobrir quantos alunos foram no segundo ônibus? Letra B. Quantos alunos do segundo ano foram ao cinema? Então, para eu descobrir o total de alunos que foi ao cinema, nós temos que fazer uma outra contagem, pensando que foram 3 ônibus. Então, vamos ter que ver qual a quantidade de alunos que foi em cada um dos ônibus e realizar mais uma operação de adição com 3 parcelas. A situação 2 está ilustrada aqui com algumas bandeirinhas. Vamos ver. Júlia fez 34 bandeirinhas, Pedro fez 52 e Raimundo fez 15. Nós temos letra A, B e C para responder. Letra A. Quantas bandeirinhas Júlia e Pedro fizeram juntos? Então, quando nós falamos juntos, nós temos que lembrar que então é uma adição. Somente Júlia e Pedro juntos. Letra B. Para a gente pensar. Que informação não foi necessária para responder ao item anterior? Para descobrir a resposta da letra A, qual a informação que foi dada aqui no enunciado da situação problema que nós não necessitamos dela? E letra C. Que pergunta você faria para que fossem usadas todas as informações dadas no enunciado? Então, qual seria a pergunta que nós deveríamos fazer para que nós usássemos todas as informações que estão aqui em cima no enunciado número 2. Na página 155, nós vamos ver agora adição com trocas. Relembrando e nós reafirmando, explorando mais a forma de agrupamentos das quantidades. Então, olha lá, número 1. Dimas arruma suas bolas de gude em saquinhos com 10 bolas cada. Ele tinha 47 bolas de gude e ganhou 25. Com quantas bolinhas de gude ele ficou? Então, nós vamos observar a organização, a arrumação dele aqui. E aí, vamos escrever a resposta. Então, vamos observar aqui. Ele tinha, está aqui, 47. Se cada pacotinho ele organiza com 10 bolinhas de gude, então eu tenho 10, 20, 30, 47. Eu tenho 7 bolinhas soltas, porque ainda não consegui formar as 10 para poder encher mais um saquinho. Ele ganhou 25, 10 em cada pacotinho e 5 soltas. Quando ele foi juntar todas essas bolinhas de gude, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacotinhos de bolinhas com 10 bolinhas em cada uma e 2 bolinhas soltas. Então, agora observem aqui na letra A, qual foi o pensamento para fazer essa soma. 7 bolas mais 5 bolas são 12 bolas. 12 eu tenho uma dezena e 2 unidades, que é igual então a 10, que é uma dezena, mais 2 unidades que sobrou. Letra
letra B, colocando 10 bolas em um saquinho, sobram 2 bolas soltas. Letra C, somando 4 saquinhos com 2 saquinhos, mais um saquinho que compôs, fico com 7 saquinhos. Então, Dimas ficou com quantos saquinhos e quantas bolas soltas? Ele ficou com quantas unidades de bolas de gude? Nós vamos completar pensando nesse raciocínio, nessa forma de organização que ele fez com as suas bolinhas de gude. Agora, nós vamos fazer embaixo armar essa operação, como nós já vimos lá na situação de 3 parcelas. Aqui com 2 parcelas é a mesma coisa, dezenas e unidades. Eu tenho 47 mais 25. Nós temos que somar unidade com unidade, dezena com dezena. Vamos ver no quadro como que nós conseguimos fazer essa soma, porque nós vamos efetuar as trocas. Pensando na situação de uma adição que nós temos que efetuar as trocas, que nós vamos passar de unidades para dezenas, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu tenho 38 mais 56. Então, eu tenho unidades e dezenas. Então, primeiro eu vou somar unidades. Eu tenho 8 mais 6. Eu vou fazer a representação aqui do lado com tracinhos para a gente observar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu somo tudo isso daqui, eu vou ter um total de 14. 14 eu vou transformar. Lembrando que cada uma das posições dos logaritmos é uma posição, então eu tenho unidade e dezena. A dezena eu tenho, então, 10. Então, 14 é igual a 10, que eu fiz um grupo de 10 pensando na dezena, mais 4. Agora, nós vamos fazer a mesma soma do lado. Então, eu aumentei uma dezena. Eu vou ter mais uma dezena aqui. Eu tenho 4 que sobrou na unidade, que são os 4 soltos. E agora eu tenho mais uma dezena para somar aqui junto. Então, eu vou somar uma dezena, mais 3 dezenas, mais 5 dezenas. 1 mais 3, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou totalizar 94. Agora, na página 156, nós vamos relembrar o uso do material dourado. Lembrando que cada barrinha equivale a 10 cubinhos, ou seja, uma barrinha é uma dezena que equivale a 10 unidades. Pensando na mesma ideia das trocas que o Dimas fez com suas bolinhas de gude, vocês vão fazer aqui trocando os cubinhos soltos por uma barrinha com 10 cubinhos e depois efetuar o resultado das operações. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas e 3 cubinhos, que é 53. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubinhos soltos, que são 9 unidades. Então, o 9 vem aqui na unidade. Vocês vão juntar, então, 3 unidades com 9 unidades. Qual vai ser o total? Vai substituir 10 cubinhos por uma barrinha e fazer a representação aqui, desenhando e completando com os algarismos. A mesma situação na letra B, que vocês têm 1, 2, 3, 4 barrinhas e 5 unidades, que são 4 dezenas e 5 unidades, e depois nós temos uma barra e 6 cubinhos, que então é uma
dezena e 6 unidades. Vão efetuar também aqui o resultado, realizando as trocas e fazendo a representação. Lembrando que a cada 10 cubinhos, vocês vão trocar por uma barrinha. Depois, no exercício 3, vocês vão completar da mesma forma. 4 unidades mais 8 unidades, quantas unidades? Então, quantas unidades eu tenho, que elas são decompostas em dezenas e unidades. Então, nós temos letra A, 34 mais 28, letra B, 17 mais 43. Para concluir as nossas atividades no livro didático, nós vamos para a página 159, que nós vamos trabalhar novamente com tabelas. Nós já estamos vendo o uso de tabelas desde o nosso começo do ano. Olhem lá a explicação. A sorveteria Que Delícia vende picolés de diversos sabores. Observe na tabela abaixo a quantidade de picolés que o gerente da sorveteria tinha no congelador. Então, nós temos aqui o sabor e a quantidade. Morango, 34 picolés. Chocolate, 52 picolés. Uva, 29 picolés. E manga, 41 picolés. Pensando nessa tabela, vocês vão responder as seguintes questões. Letra A. Quantos picolés teríamos se juntássemos os de morango e os de manga? Vamos fazer a operação e escrever a resposta. Letra B. E quantos picolés teríamos se juntássemos os de chocolate e os de uva? Letra C. Foram vendidas 4 dezenas e 2 unidades de picolés de um único sabor. Que sabor era esse? Observem a tabela para escrever a resposta. Letra D. Quantos picolés desse sabor sobraram? Então, vocês têm aí na página de vocês também o espaço no livro para resolver, para realizar os cálculos que vocês acharem necessários para responder essas questões A, B, C e D. Essas são as atividades que vão ser desenvolvidas no livro didático. Além disso, agora nós vamos para as nossas atividades complementares. Pode ser no caderno ou impresso. Número 1. Resolva as seguintes operações de adição e subtração. Nós temos aqui, 36 mais 23, 15 mais 21, 40 mais 57, 61 mais 28. Agora, as de baixo são subtrações, então são as operações que nós vamos diminuir. 13 menos 3, 79 menos 57, 86 menos 43, 91 menos 81. Depois que vocês resolverem todas essas operações, vocês vão anotar no caderno de vocês os resultados por extenso, ou seja, vocês vão escrever os nomes dos números que vocês descobriram nos resultados de cada uma dessas operações. No número 2, vocês vão armar e efetuar as operações. Na atividade 1, a operação já estava armada. Aqui vocês vão armar e efetuar. Lembrando que é muito importante que vocês observem dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Observe, por exemplo, aqui. Nós temos na primeira 24 menos 20. Então, vocês têm que pôr o 2 na dezena, o 4 na unidade. E embaixo, o 2 na dezena e o 0 na unidade. Lembrando que é sempre importante iniciar pela unidade. Depois vocês têm 58 menos 37, 28 menos 15, 38 menos 26. As de baixo são adições.
20 mais 34, 30 mais 34, 45 mais 21, 31 mais 28. Vocês podem sempre utilizar os materiais concretos que vocês tenham disponíveis para auxiliar na hora dos cálculos. Assim também, como eu fiz no exemplo, vocês podem usar o recurso de desenhar bolinhas ou tracinhos num pedaço de papel para ajudar na hora de realizar as contagens, tá bom? Além disso, nós vamos agora para duas situações problemas que vocês também deverão resolver. Letra A. Júlia tem uma coleção de bonecas da Barbie com 15 bonecas. No seu aniversário, ganhou mais 10 bonecas. Com quantas bonecas Júlia ficou em sua coleção? Da mesma forma que vocês fizeram nas operações anteriores, aqui também vocês vão ter que armar essa operação, lembrando sempre nas posições adequadas da dezena e da unidade, e chegar a um resultado. Muito importante aqui que vocês escrevam a resposta, observando qual é a pergunta. Com quantas bonecas Júlia ficou em sua coleção? Então, aqui na resposta eu tenho que escrever Júlia ficou em sua coleção com... E aí coloca a quantidade de bonecas que ela vai ficar na coleção. Letra B. Douglas e João estão jogando bolinhas de gude. Juntos eles têm 35 bolinhas. Mas durante o jogo, João perdeu 20 bolinhas. Quantas bolinhas restaram para Douglas e João? Então, observem. Aqui eles perderam. Então, também vai ter que armar a operação, mas pensando que quando se fala em perdeu, o valor, a quantidade final vai ser maior ou menor. Façam aqui a operação e também escrevam a resposta. No mais é isso, bons estudos e até a próxima!